A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou 2 casos de Zika vírus no estado. Um dos casos é de uma gestante residente no município de Ubá e o outro de um bebê nascido no mês de dezembro de 2015 e residente em Curvelo. Com isso, confirma-se a circulação do Zika vírus no estado. A CS de Minas Gerais já fez contato com os 2 municípios e com a respectiva regional de saúde para o monitoramento das situações que envolvem realização de exames complementares. Segundo o superintendente de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde do Trabalhador da CS, Rodrigo Said, as ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, que já estão em execução, intensificam-se a partir desse momento em que é confirmada a transmissão no estado de mais uma doença pelo vetor. Temos que ter em mente que não se trata de uma ação de responsabilidade apenas do poder público. A participação da população é fundamental nesse processo, uma vez que elas podem auxiliar com a mobilização e com as atividades de controle, inclusive estando atenta aos criadores do vetor em seus domicílios, acrescentou o superintendente. E na nossa dica do dia de hoje, você vai aprender a fazer um delicioso chocolate quente no palito. Chega o inverno, aquele friozinho bom, junto com ele vem uma vontade de comer coisas gostosas e bem quentinhas, né? Tipo assim, chocolate quente. Ficou com vontade aí do outro lado da tela? Ah, então espera que eu tenho uma receita especial que eu te conto daqui a pouquinho. S'il te plaît, dis-le-moi quand même si c'est pas vrai, car moi. Chocolate quente cremoso é feito de preferência com chocolate em barra que derrete a hora que a gente coloca o leite quente. Você pode picar os pedaços de chocolate e deixar no fundo da caneca, mas muito mais prático e charmoso é, ó, fazer o chocolate quente no palito. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Escolha o chocolate, pode ser ao leite, meio amargo, uma mistura entre os dois ou ainda algumas pitadas de chocolate branco. Derreta-o em banho-maria ou no micro-ondas mexendo de 30 em 30 segundos. Com o chocolate derretido você coloca em forminhas de cupcake, formas de silicone ou mesmo, ó, pra mim a melhor, em copinhos de café descartáveis. Mas anota o segredo. Depois do chocolate colocado no recipiente, você tem que dar pequenas batidinhas contra uma superfície dura para liberar o ar e não deixar nenhum buraco dentro do seu chocolate quente no palito. Para finalizar, você pode escolher o acabamento. Palito de sorvete de madeira, palito de plástico ou, para dar um sabor especial, paus de canela. Espere endurecer e o chocolate quente no palito está pronto para você se deliciar ou mesmo presentear pessoas queridas. Sera belle, tu verras. Ouh là là! Agora, pensando bem para esse chocolate quente ficar melhor, ó, lembra do nosso vídeo de espuma de leite? É a finalização perfeita. Clica aqui, dá um like aqui embaixo que eu te deixo aproveitando tudo isso. Um beijo! E os candidatos aprovados pelo SISU na primeira edição de 2016 serão conhecidos nesta segunda-feira. Os dados foram divulgados pelo MEC na página do programa sisu.mec.gov.br. O SISU é um sistema eletrônico gerenciado pelo MEC que seleciona os alunos para vagas em universidades públicas de acordo com o desempenho no Enem. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quem não e uma vaga pode ainda manifestar no próprio site do SISU o interesse em entrar na lista de espera entre o dia 18 e 29 de janeiro. Foram 2.712.937 candidatos inscritos na atual edição. O número de inscrições chegou a 5.275.613, considerando que cada candidato pode fazer 2 opções de curso. Neste ano, além de uma nova edição do SISU no segundo semestre, está prevista uma edição extra com cerca de 100.000 vagas remanescentes. Ainda não foram divulgadas as datas do SISU do segundo semestre das vagas remanescentes.
A estimativa dos economistas para a inflação deste ano já chegou a 7%, segundo o levantamento feito pelo Banco Central e divulgado nesta segunda-feira, 18 de janeiro. A previsão anterior era de 6,93%. A pesquisa é com mais de 100 instituições financeiras. E com isso, o mercado financeiro prevê que a inflação ficará novamente acima do teto de 6,5% do sistema de metas brasileiro neste ano, algo que já aconteceu em 2015, no ano em que o IPCA alcançou 10,67%. A meta de inflação é de 4,5% neste ano e no próximo ano. Para 2020, a previsão do mercado financeiro para o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país subiu de 5,2% para 5,4%. A taxa não extrapola o teto de 6,5%, mas se distancia ainda mais da meta central, que é de 4,5% no ano que vem. Recentemente, o Banco Central informou que buscará circunscrever o IPCA aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional em 2016, ou seja, trazer a taxa para 6,5% e também fazer convergir a inflação para a meta de 4,5% em 2017. O mercado financeiro, porém, ainda não acredita que isso acontecerá. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, o tempo segue chuvoso em parte do sudeste brasileiro por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar encoberto com chuvas a qualquer hora no centro, norte, noroeste e oeste. Nas demais regiões, o dia será de céu nublado com chuvas fracas a moderadas. Em Vazante, a semana começou com chuva e dia nublado, com previsão de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima prevista é de 29 graus. A rede pública de saúde da cidade de São Paulo passa a oferecer nesta segunda-feira o teste rápido para detectar a dengue. O resultado, que demorava dias para sair do modelo de teste anterior, agora vai ficar em 20 minutos. Os dispositivos do teste são parecidos com os que detectam a gravidez, mas no lugar da urina é usado o sangue do paciente. Os testes rápidos para a dengue estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade somente até o início do mês de março, pois o objetivo é identificar onde estão surgindo o foco da doença e iniciar ações de controle. Nos pacientes com suspeita de dengue, os prontos-socorros e AMAs farão a coleta de sangue para a realização do hemograma dengue, que é um exame que identifica o número de plaquetas e se o quadro clínico está se agravando. Antes, o tempo médio para o resultado desse exame era de 6 horas e agora passará para 3 horas. Com esses testes, será possível detectar os 4 tipos da dengue, agilizar o tratamento e as ações de campo para combater o mosquito transmissor. Essa semana, a mineradora Samarco, a Vale, a empresa de consultoria VOGBR e mais 7 executivos foram indiciados por crime ambiental pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Primeiros resultados da investigação, que está sendo conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais, mostrou documentos inéditos onde mostram que desde 2013 a Samarco sabia que a barragem já estava em risco. O governo de Minas anunciou que 75% dos servidores, que somam 477 mil funcionários públicos do estado, que ganham até R$3 mil, voltam a receber os salários integralmente até o 5º dia útil a partir de fevereiro. Em uma reunião com representantes dos servidores na cidade administrativa, na manhã de hoje, foi anunciada a escala de pagamento do funcionalismo para os próximos 3 meses. A partir de maio, o governo informou que ainda não quais serão as datas para quitar a folha. Os outros 25% do funcionalismo receberão o pagamento parcelado, ou seja, 100% dos servidores vão receber R$3 mil até o 5º dia útil e o restante do pagamento nas seguintes datas. Para quem ganha até R$6 mil, a segunda parcela será paga em 12 de fevereiro. Acima desse teto de R$6 mil, receberá em 3 parcelas nos dias 5, 12 e 16 de fevereiro. Os salários de fevereiro, que são pagos em março,
março e março pagos em abril também serão escalonados. Quem ganha até R$3.000 vai receber em 7 de março. Até 6.000, as datas de pagamento são 7 e 11 de março. Acima de R$6.000, nos dias 7, 11 e 16 de março. No mês seguinte, os salários saem em 7 de abril para valores até R$3.000, no dia 7 e 12 de abril para quem ganha até R$6.000. E acima disso, em 3 parcelas, nos dias 7, 12 e 15 de abril. O governo informou ainda que essa escala vale para os servidores da ativa, aposentados e pensionistas. E agora vamos continuar o assunto sobre aparelhos ortodônticos. Uma pessoa fica 1 ano, outra pessoa fica 8 meses só com o aparelho, ou isso varia de cada pessoa para pessoa? Bom, varia e isso é fundamental, é fundamental fazer-se um bom diagnóstico, tá? E um bom planejamento da correção ortodôntica, ou então o diagnóstico e o planejamento da necessidade daquele paciente. Tem pacientes, né, digamos, que tenha problema de crescimento ósseo, tem discrepância esquelética. Então, muitas vezes a gente pode iniciar um tratamento por volta de 8 anos e estender até os 15 anos. Por quê? Se essa discrepância esquelética ela for definida por uma característica hereditária, e a criança está em fase de crescimento, então eu tenho que acompanhar essa criança basicamente durante todo esse crescimento. Porque se eu termino o tratamento antes do término do crescimento, essa criança ela vai continuar crescendo com aquela característica de discrepância esquelética e no segundo momento pode ter a recidiva da maloclusão. Então, quer dizer, depende muito, né, do tipo de tratamento, depende muito da maloclusão. Tá? Então, resumindo, tem tratamento que pode ser feito durante, que a gente gastaria em média 12 meses, tem tratamento que se consegue finalizar com 18 meses, 24 meses, e tem tratamento que de repente tem que acompanhar praticamente a adolescência, né, desde a pré-infância até a adolescência, para a gente conseguir chegar no final do crescimento com resultado satisfatório. E o caso que realmente o aparelho ortodôntico não resolva, aí é o quê? O caso de realmente uma cirurgia? Então é o seguinte, quando existe então, vamos analisar, quando existe um componente esquelético bastante acentuado, isso existe uma discrepância esquelética bastante acentuada, quer seja por um fator hereditário, características genéticas herdadas, ou quer seja por um fator ambiental adquirido, tá? Exemplo, uma respiração bucal que pode trazer algum tipo de maloclusão mais severa, né? Então é o seguinte, se nós começarmos o tratamento ortodôntico na fase de crescimento, a gente pode conseguir corrigir a maloclusão, evitando assim uma cirurgia ortognática. Porém, se essa criança não procurar ortodontista nessa fase de crescimento e ela procurar o ortodontista só na fase adulta, aí não tem como mais a gente conseguir corrigir essa discrepância esquelética com o aparelho ortopédico. Isso cresceu, infelizmente não tem como a gente conseguir corrigir essa discrepância. Aí então nós temos o tratamento ortocirúrgico, isso a gente alinha, nivela os dentes, né, com a ortodontia, tá? E aí então essa discrepância óssea, né, vai ser corrigida com cirurgia ortognática. Mas normalmente essa modalidade de tratamento ela tem que ser em conjunta com o ortodontista que vai estar fazendo a correção ortodôntica e juntamente com o cirurgião bucomaxilofacial que está planejando a cirurgia, para trabalhar em conjunto para que no final se consiga o melhor resultado possível. Doutor Carlos, tem um caso que é muito sério, que muitos pais até desacreditam, falam, isso não tem nada a ver, não atrapalha os dentes do meu filho não, que é o famoso uso do bico, né? Ou então a criança crescer chupando o dedo. Isso é um fator que pode atrapalhar, verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, pode atrapalhar, tá? Então nós chamamos de fatores ambientais, fatores locais. Imagina você uma criança que tem um equilíbrio de crescimento, tá tudo em ordem, tá? Mas essa criança, ela chupa bico ou mamadeira desde bebê e ela não é removido esse bico ou a mamadeira numa fase um pouquinho maior, o bico, a mamadeira ou mesmo o dedo, né, que muitas crianças chupam o dedo, tá? Isso vai gerar uma maloclusão. Isso vai gerar o quê? Uma discrepância no crescimento esquelético. Então, de repente, uma criança que aos 3 anos de idade estava tudo em ordem, mas por um fator ambiental adquirido, né,
vai desenvolver uma maloclusão. E se não for tratado, se não for removido o hábito, isso pode gerar um comprometimento estético, facial, né, para essa criança na fase maior. Quais são os maiores desconfortos que o aparelho pode causar no dia a dia para a pessoa que está usando? Olha, eu diria que o maior desconforto, que seria o fator higienização. Quer dizer, a dificuldade em se fazer uma boa higienização, certo? Logicamente, quando se instala o aparelho, no primeiro momento ele vai causar um desconforto de adaptação, né? Digamos que vai, às vezes, os dentes ficar um pouquinho mais sensíveis, pode também causar algumas dores, né, no lábio, né? Mas seria isso no primeiro momento. Mas eu diria que o maior desconforto que o paciente tem, digamos, durante o tratamento ortodôntico com o aparelho fixo, seria o fator higiene, que realmente necessita de um cuidado maior em termos de higienização, e o paciente normalmente tem muita dificuldade, né, de estar fazendo a higienização de uma maneira adequada. E a alimentação? Bom, a alimentação eu diria que não tem maiores restrições, né? Eu diria que quem se usa aparelho pode alimentar qualquer tipo de alimento, mas eu sempre oriento o paciente a evitar alimentos mais duros, né, para evitar justamente a quebra, né, do aparelho. Isso se a criança for, por exemplo, comer um doce mais duro, uma bala e morder, fatalmente vai soltar algum bracket, né? E soltando, né, esse bracket, de certa forma, vai atrasar ou vai atrapalhar a correção, né? Então, a gente normalmente pede para ter esses cuidados com alimentos mais duros, mas a alimentação sem maiores problemas. E as vantagens do aparelho em si? Olha, a vantagem seria o resultado final, seria de você passar por um tratamento ortodôntico e chegar no resultado final com a estética, né, restabelecida, o perfil facial equilibrado. Isso você vai ter o tratamento ortodôntico vai fornecer ao paciente, né, um equilíbrio do sorriso, uma harmonia facial. Então, quer dizer, o fator principal do aparelho seria a harmonia facial e estética do sorriso, né, do paciente. Então, quanto antes a pessoa viu que vai necessitar de um aparelho, quanto antes a mãe levar o filho, melhor vai ser o resultado. Eu diria que a melhor fase do tratamento ortodôntico seria na pré-adolescência, onde nós temos condições de já detectar algum problema mais grave e onde nós temos melhores condições de corrigir, né? Então, como eu disse, após o crescimento, né, fica mais difícil a gente fazer uma correção ortodôntica dentro de uma situação mais satisfatória quando existe essa discrepância. Então, a melhor fase, né, quer dizer, o melhor momento, digamos, para a gente poder estar tratando seria na pré-adolescência e até os 14, 15 anos de idade.